E aí está estabelecido, na verdade, nesse primeiro eixo, né, que é o da finalidade, no qual a pedagogia se dá, né? Existe o primeiro eixo, que é qual é o fim útil, né? Qual é a finalidade humana, qual é, na verdade, o máximo que você deve atingir pelo simples fato de você ter sido pensado, né, como diz lá no prólogo de São João, né? Nada do que foi feito sem ele, né? Falando da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ou seja, por que é que São João, na verdade, ele escolheu o nome de Verbo, né, para a segunda pessoa da Santíssima Trindade? Na verdade, isso tem a ver com o funcionamento da alma humana, né, que era um conceito esse conceito do verbo, né, da produção do verbo, os gregos já tinham arranhado, já tinham falado, mas de uma maneira muito vaga. Mas isso implica, na verdade, que há uma comparação de São João, de que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, gerada desde toda a eternidade, ela gerou-se por via de inteligência, de certo modo semelhante, na verdade, a que o nosso processo mental é semelhante, é análogo a ele. E se isso se deu, e se nada do que foi feito, nada foi feito sem ele, isso implica que toda e qualquer pessoa que vem a esse mundo como ser humano, né, desde sempre até o fim, todas essas pessoas, na verdade, nessa geração do Verbo, elas já foram, né, elas já foram trazidas nessa produção, nessa geração da segunda pessoa da Santíssima Trindade, para, em um dado momento, quando os pais se unissem, né, os pais de cada um desses seres humanos se unissem, Deus intervisse e criasse especificamente aquela alma humana que já havia sido pensada desde todos os séculos. Então, não sei se vocês percebem, mas isso é algo muito grave, algo maravilhoso, né? E que aí já está dado 1 milhão de coisas, inclusive por que que o amor a Deus já tão ligado ao amor ao próximo, por que que o quarto mandamento é tão parecido com o primeiro, né? Tem muita coisa para falar disso aí, mas isso implica que primeiro, nesse eixo da finalidade humana, a finalidade humana é algo elevadíssimo, não pode ser diferente. Existe inclusive um desejo de perfeição que é colocado em cada alma humana, que no mais das vezes nós simplesmente aplicamos às coisas externas. Então, tem uma palestra que eu falo sobre isso, cujo título é, deixa eu ver, O Reino da Mediocridade, como o único caminho atual é o fracasso. Eu gosto desses títulos assim, né? Está lá no nosso canal do YouTube, do Instituto Borborema de Graça, que eu falo um pouco mais sobre essa questão do desejo de perfeição. E existem 2 aulas, uma que se chama A Finalidade do Homem e a Educação, que também está lá no nosso YouTube, e a outra que já é um aperfeiçoamento dessa, que se chama A Finalidade do Homem e as Duas Contemplações. E essa segunda, ela está num pequeno curso que se chama A Circunstância Atual e o Caminho da Verdadeira Educação, que também está lá no nosso YouTube, na aba Playlists. E esse curso é justamente o fruto de quando essas pessoas me chamavam para dar uma palestra de linguagem. E aí, para poder explicar as relações que havia, tanto entre a educação intelectual como a vida espiritual, e como os problemas que nós temos hoje no Brasil nos impelem a buscar isso de um modo apartado das instituições, foi aí que eu gravei essas aulas. Mas, voltando ao ponto, é indispensável que qualquer processo pedagógico, em primeiríssimo lugar, ele tenha como finalidade o que é a finalidade humana mais elevada e mais perfeita, tá?
não se pode rebaixar a finalidade da pedagogia. E isso há muitos motivos. Dentre eles, um dos motivos é que se você rebaixa, quando você alcançar, você estará ainda insatisfeito, você estará ainda infeliz, né? E a pedagogia é uma aplicação de certa técnica consolidada tradicionalmente a uma alma. Por isso que por isso que tem o nome de artes liberais, né? Porque traz a liberdade. Mas se traz a liberdade, isso implica que não havia liberdade. E como é que se daria essa liberdade? Então, se a pedagogia ela precisa trazer a liberdade para uma pessoa, obviamente a pedagogia ela precisa estar encontrada, ela precisa estar no mesmo sentido do que a própria natureza, né, a própria essência da pessoa e os acidentes que decorrem dessa natureza denunciam. Se você concebe errado qual é a finalidade humana, necessariamente você vai ter uma pedagogia errada, porque você pode até formar alguém para alguma coisa, mas essa alguma coisa é conflitante ou insuficiente do que com a natureza humana. Então, eu queria falar um pouco, né, como eu sempre gosto de abordar, sobre a palavra método. Alguém poderia dizer de onde vem a palavra método? Qualquer um? Do grego, que significa, por favor, caminho, tá? Então, rhodos, né, que é a segunda palavra, meta e tal, significa caminho, e meta poderia se dizer que é a procura de um caminho, ou em busca de um caminho, e aí, se for expandir um pouco mais a etimologia, seria uma busca de um caminho para o conhecimento, né? Então, o método a gente tem para buscar uma solução a um problema do conhecimento, poderia se dizer, que enfrentamos, tá? E logo quando você tem a palavra método, então a gente busca um caminho para um conhecimento, uma dúvida que enfrentamos. E do outro lado tem Sócrates, que é o filósofo grego. Então seria, vamos dizer, um caminho que Sócrates buscou para o conhecimento ou para a investigação, para alguma solução que ele tinha. Então vamos colocar assim a palavra método socrático, tá? Agora, então a gente tem o caminho, conhecimento e Sócrates. São 3 pontos dessa parte teórica. E para quem lê os diálogos, eu vou focar num diálogo que eu dou, que é nos cursos do Instituto Newman, que é o Eutífron, que é um diálogo, eu acho, muito bom, porque introduz bem a figura de Sócrates. É um diálogo muito curto, eu acho que 2 horas, no máximo 3 horas, qualquer um aqui consegue ler. Alguém aqui já leu o Eutífron? Levanta a mão, por favor. Tá, então tem um bom público aqui que não leu. Então vai primeiro o dever de casa, ou conselho, como vocês gostariam de aceitar. Eu realmente recomendo que leiam o Eutífron, de Platão, tá? É sobre piedade, é um texto muito curto mesmo, não é difícil, tá? Tem um trecho, talvez seja um pouco difícil, mas assim, é fácil. No fundo do dia, se você sentar, ler, você consegue, tá? Não é vocabulário muito erudito. E, basicamente, tem um rapaz, vou resumir, vou dar spoiler, então, mas ainda assim vale a pena ler. Tem um rapaz, e o pai dele acaba prendendo um escravo que trabalhava com ele, porque esse escravo chegou bêbado e ouviu falar, e o patrão escutou que esse escravo tinha matado alguém numa bebedeira no bar. Então o patrão está preocupado, fala, não dá, né? Esse meu escravo aqui matando alguém, vou deixar ele numa cela e vou mandar um mensageiro, outro escravo meu, sabe, perguntar aos deuses, né, o que deve fazer com ele diante dessa situação. O problema é que o mensageiro não chega a tempo e o escravo morre. E aí o filho do patrão fala, pai, você deixou alguém morrer, eu vou ter que te denunciar pro tribunal, né? E para ver o que você vai fazer, porque você é um homicida. Então vai lá o filho está lá no tribunal, está para chegar lá, né, protocolar, vamos dizer, nos modos modernos, a acusação contra o pai, e lá está um sujeito chamado Sócrates. E Sócrates fala, opa, como vai, Eutífron, tudo bem? Eutífron fala, sim, Sócrates, você aqui e tal, e começam a bater papo. E aí Sócrates chega, por que você está aqui?
Ele fala, nossa, eu vim fazer um ato muito importante de piedade, que é denunciar alguém. Nossa, realmente, mas quem você vai denunciar? Meu pai. E aí Sócrates começa esse vai e vem, Sócrates começa a falar, mas o que seu pai fez deve ter sido muito grave para o próprio pai você denunciar. E o Tifron fala assim, mas eu sei o que agrada os deuses, e isso agrada os deuses que eu estou fazendo, mesmo sendo meu pai, eu tenho que fazer isso. E aí, enfim, vai e vem o ping-pong da conversa, e acho que depois de 5, 6 páginas você fala, nossa, Sócrates é muito chato, né? Porque ele realmente não para de indagar. Eu acho, aí vem a pergunta, porque quem é mãe, né? Primeiro motivo porque eu perguntei quem é mãe. Alguém tem filho que começa a perguntar por quê? Tá. Então ele tem uma tendência a gostar de Sócrates, porque Sócrates faz exatamente isso, tá? Ele pede desde o conceito da palavra, a você definir um termo, até uma vez com o Sidney batendo papo de definição, a gente sempre fala, é difícil hoje argumentar com alguém, porque as pessoas não gostam de definição de palavras, e agora as pessoas nem gostam de palavras, né? Uma linguagem neutra tá difícil até isso. Mas, e aí é realmente difícil, se você não tem uma definição clara numa discussão, você já começa a nem conseguir discutir uma ideia de forma correta. Então Sócrates começa a perguntar, Eutífron começa a relutar, e o interessante é que a conversa acaba, e não acaba de uma forma que conclui exatamente, né? Fica aquele espaço aberto, parecendo uma série de Netflix, que você quer que continue, e aí não tem continuação, né? Então, eu acho que eles também tem esse efeito, né? Os textos de Platão, você espera, qual vai ser o fechamento, e aí fica em aberto, e você está esperando uma próxima cena e não tem. Então, o método socrático, não sei se for ler Platão, tem muito disso, né? Eu peguei o Eutífron como exemplo, poderia dar outros, mas por agora eu acho que esse é um exemplo bom. Agora, esse método de Sócrates, né, que é conhecido, se for usar um termo, pelo método da maêutica, tá? E a maêutica é uma palavra também grega, que, se for fazer uma tradução assim, né, uma etimologia dela, seria agir como uma parteira, alguém que pare, né? Então, e por que isso, né? Porque seria dar à luz a algo. Então, quando você é interrogado de alguma coisa, tem duas formas de reagir, ou tem várias, mas até a primeira, de você saber a resposta, se prontificar e responder, e tem uma outra de você, e aí pode ser temperamento, pode ser sua personalidade, pode ser porque você não sabe mesmo, você chegar e ficar meio quietinho assim e ficar com medo, né? E nos textos de Platão, você vê que tem personalidades lá, né, que vai lá e fala alguma coisa, e aí Sócrates vai lá e já dá um corte, né? E tem outros que são mais quietos e soltam alguma coisa, falou a verdade, parece que faz sentido, mas explica um pouco mais. E na sala de aula também tem isso, né? E essa extração que você faz do aluno é meio que você parece uma parteira, né? O professor, você vai tirando, né, o conhecimento dele, vai extraindo o conhecimento ou a ignorância também, né? Então, aí fica chato falar parteira, porque, né, ninguém vai tirar um filho e colocar de volta, né? E tal, fica aquela coisa. Mas a ideia é que você tem essa coisa de você dar luz a um conhecimento, né? Dar luz ao que a pessoa sabe. E o lado positivo disso é que você conhece os seus alunos, né? Você acaba tendo conhecimento do que realmente o aluno pensa. E isso faz uma diferença muito grande. Quando eu estou aqui falando, eu não sei realmente o que todo mundo aqui pensa. Mas se eu estou numa classe com 15 alunos, numa sessão de 2 horas, dificilmente eu saio de lá sem conhecer razoavelmente bem o que aquela pessoa pensa.